Bom dia, paz. Feche seus olhos mais um pouquinho, antes da gente fazer a leitura. Comece a adorar o teu Deus. Comece a exaltar o nome do Senhor. Libera agora o teu coração. Queria te pedir para que você fizesse alguma coisa que atraísse a presença de Deus para a tua vida hoje. E nós não atraímos a presença com petições, nós não atraímos a presença de Deus a não ser com o coração quebrantado. Então quebrante seu coração agora. Eu sei que você já vem de um período de louvores, eu sei que você já estava orando, mas em nome de Jesus, quebrante seu coração, prepare o seu coração para a palavra de Deus agora. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor, então que ela possa tocar o seu coração, mas para isso é preciso de um coração quebrantado e ensinável. Então, em nome de Jesus, Senhor, te adoramos, ó Pai. Te adoramos, ó Pai. E a nossa vida aqui hoje, ó Pai, é um sacrifício vivo. Não que seja um sacrifício vir à tua casa, porque para mim é um prazer. Mas um sacrifício porque eu quero me doar a Ti hoje, ó Pai. E eu vir para cá, Pai, para aprender de Ti, ó Pai. É uma doação da minha vida, Pai, porque eu creio que se eu aprender, eu posso ser usado por Ti, Pai. Eu creio que se o Senhor me ensinar nessa manhã, Pai, eu serei uma ferramenta mais afiada nas Tuas mãos, Pai. Eu creio que se o Senhor, Pai, me curar, me sarar essa manhã, Pai, eu poderei levar cura e salvação para as pessoas lá fora, Pai. Então meu coração está quebrantado diante do Senhor. Pai, fale aos nossos corações, Senhor. Fale aos nossos corações. Te adoramos, ó Pai, entregamos toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque só o Senhor é digno dela, Pai. Em nome de Jesus, aleluias. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 33, versículo 15. Vamos fazer a leitura do versículo 15 e 16. E aí você vai poder se assentar. E a palavra diz assim: Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Feche seus olhos mais uma vez. Santo Deus, a tua palavra foi lançada, Pai, que encontra em nós, ó Pai, um coração disponível para ela, Pai. Amém. Pode se assentar. Eu coloquei um tema bem simples, mas poderoso. A presença. É óbvio que é a presença de Deus, mas eu quis colocar só a presença para que você guarde isso, que de tudo que nós temos na vida, a única coisa que realmente nos importa é a presença de Deus. Eu queria contextualizar Êxodo 33, mas queria voltar um pouquinho antes, Êxodo 32. É um texto que fala sobre Moisés. Ele é chamado por Deus para receber de Deus a lei, as tábuas. E ele sobe, e enquanto ele está lá no monte, se eu não me engano, Monte Sinai, não é, pastor? Me ajuda aí, Monte Sinai. Alguns detalhes às vezes fogem da mente. E quando ele chega lá, Deus fala para ele: desce porque o povo já está desviado. Desce porque aquele povo já está adorando a outros deuses. Já foi feito já um bezerro de ouro e eles estão adorando a outros deuses. E aí entra Êxodo 33, aonde que Moisés, ele diante de Deus em oração, ele começa a clamar pelo aquele povo.
Deus já fala para Moisés: Moisés, eu vou exterminar aquele povo, e de ti eu farei uma grande nação. E Moisés, ele automaticamente, ele começa já a intercessão dele, e ele começa a clamar ao Senhor: Senhor, lembra das tuas promessas. Lembra, Senhor, que o Senhor prometeu aos teus filhos, Abraão, Isaque, Jacó. Era desse povo, o Senhor libertou. Por que o Senhor libertou esse povo do Egito? Será que é para que fôssemos envergonhados aqui? Se arrepende, Senhor. Não vou entrar no mérito do arrependimento de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu não quero entrar nesse contexto. Estou só a palavra, só dentro da palavra. Isso fica para um outro dia. Mas Moisés, ele intercede, interpela pelo aquele povo, e Deus fala para ele o seguinte: eu vou mandar um anjo, mas a minha presença não, porque se eu for eu mato eles. Tamanho é o pecado, tamanho é a teimosia desse povo. A palavra de Deus aqui na NAA, ela fala assim: teimosia. Então, contextualizando, Moisés, ele intercede para que Deus não os abandone. Ele entende que a presença de Deus é mais importante do que qualquer promessa ou bênção material. Foi só uma introdução. Você conhece a palavra de Deus, você já leu várias vezes o livro de Êxodo. Se não leu, que leia, porque é um livro que traz tanta riqueza de conhecimento. E eu vou te ser sincero, meu coração está bem apertado nessa manhã. Porque quando a gente fala sobre priorizar a presença de Deus, falando, pregando daqui de cima, é algo muito, muito simples. Porque todos nós que somos cristãos, todos nós que já levantamos a nossa mão, que já tomamos posição diante de Deus, nós entendemos que a presença é maior, que a presença é a mais importante. Como diz o tema do retiro, né? A tua presença vale mais. É muito fácil eu chegar daqui e falar para você, mas o difícil mesmo é quando a gente desce e tem que viver isso. O difícil mesmo é no nosso dia a dia, a gente literalmente dizer: a tua presença vale mais. Literalmente dizer: a presença de Deus é o que realmente me importa. Que eu queria falar com você agora um pouquinho sobre a necessidade da presença. Versículo 15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. A gente vive, de tempos em tempos, nós temos uma palavra que move o nosso coração. Não sei se com vocês é assim, mas comigo é, então vou falar por mim. De tempo em tempo, Deus traz uma palavra no meu coração. Teve uma época que eu mantinha ser forte e corajoso. Essa palavra tocou o meu coração, porque era aquilo que eu tinha uma grande necessidade no momento. Eu estava precisando de ser forte e corajoso para enfrentar. Não que hoje eu não precise, mas são contextos da nossa vida. E por muito tempo, esse versículo foi algo que tocou o meu coração, que norteou o meu coração. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Sem Deus não vale a pena prosseguir. Moisés sabia que nenhum recurso, estratégia humana, poderia substituir a presença divina. Moisés, ele já havia vivido muitas coisas com Deus. Ele já havia, nesse
período aqui já estava lá no deserto, ele já tinha vivido algumas experiências até de não querer ir, quando Deus chama ele na sarça. Ele começa a inventar um monte de desculpas para Deus. Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu vou te falar, a partir do momento em que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, nada era impossível para aquele homem, cara. Porque ele entendia que não era por ele, não era mais pela força dele, e sim pela presença que habitava na vida dele. Ele sabia que quando ele ia diante de Faraó, que não era ele que estava indo, mas era a presença que estava indo. Então aí entra a importância da presença não ir adiante de mim. A presença tem que ir comigo. Um pouquinho mais para frente eu vou voltar nesse ponto. Isso nos ensina que a vida cristã, nossa maior necessidade é Deus. Não apenas solução para os nossos problemas. Enquanto eu anotei isso daqui, volta comigo, por favor, aqui no versículo... No versículo 2 e o 3. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Mas guarde aqui, vão para uma terra que mana leite e mel. Você consegue lembrar que lá atrás a promessa de Deus para esse povo era: eu vou, antes de tudo isso daqui acontecer, na terra do Egito ainda, enquanto ainda estavam debaixo de escravidão, de jugo de escravidão, Deus falou para eles assim: eu vou tirar vocês daqui com mão forte, eu vou libertar vocês daqui com mão forte, e eu vou levar vocês para uma terra que mana. Você consegue entender que até aqui, o povo em pecado, o povo vivendo uma desgraceira só no arraial de Israel. Você consegue entender que Deus ainda assim mantém a palavra dele. Deus fala assim: ei, eu vou expulsar os inimigos de diante de vocês, eu vou colocar vocês no lugar onde que eu prometi, só que eu não vou com vocês. Para muitos isso já seria o suficiente. Para muitos que vêm na igreja apenas para a gente solucionar problemas, isso já seria suficiente. Porque eu não venho buscar a presença, eu não venho estar com a presença. Eu não quero ser a presença, eu não quero ter a presença, ser um com a presença. Eu quero simplesmente resultados. Porque Deus me prometeu lá atrás. Pode ser que a promessa até se cumpra, mas você pode sim cumprir a promessa sem ter a presença. Porque Deus não mente. Deus não é hipócrita. Se Ele te prometeu, Ele cumpre. Só que nós decidimos se a presença vem conosco ou se ela vai adiante. No capítulo 32, deixa eu ver se eu acho, eu não anotei. Eu não vou lembrar aqui agora exatamente. No capítulo 32, leia e confirme. Eu sei a história, mas não sei qual o versículo agora, não quero perder meu tempo. No capítulo 32, enquanto o povo chega até Arão e fala assim, Arão, irmão de Moisés, e fala assim: aquele Moisés que nos tirou do Egito, já começa aí, quem tirou do Egito não foi Moisés, foi a presença de Deus. Olha como o povo é ingrato. Aquele Moisés sumiu, já se foi, subiu o monte, está há muito tempo que está lá para cima e não volta. Nós precisamos de um Deus que vá adiante de nós. O povo sempre pede um Deus que vá resolvendo problemas, não um Deus que opera em mim para resolver um problema.
O povo sempre quer a facilidade, sempre quer os resultados. E aí Arão, de uma forma bem trágica, vai e cede a pressão do povo e constrói o bezerro. Porque eles só queriam, põe para mim aqui mesmo, eles só queriam chegar a uma terra que mana leite e mel. Para eles era o suficiente Deus acabar com os inimigos e colocar numa terra que era prometida. Porque aqui a Bíblia não fala que nada mudou. Aqui fala que Deus disse que ia destruir os inimigos e Deus confirmou que destruiria. Deus falou que colocaria numa terra que mana leite e mel, e Ele ia colocar realmente. Deus não falou que seria diferente. Ah não, aquelas uvas lá que os espias viram lá vão ser menores agora, porque vocês pecaram. Não, a terra continuaria sendo a mesma, a promessa continuaria sendo a mesma. O problema é, Deus não estava mais com eles. A presença precisa valer mais nas nossas vidas. A presença precisa ser o norte da nossa vida. Hoje muitos buscam bênçãos, mas não a presença de Deus. E eu guardei aqui um versículo aqui, João 15:5. Não preciso de abrir, vou citar para você. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim, Michel, não entendi nada. O que tem a ver uma coisa com a outra? Parece que a passagem é a mesma na minha visão. Porque aqui, o que João escreveu, ele não está falando que você não vai chegar a resultado nenhum sem Deus. Sem Deus você chega a resultados. Claro que chega. Claro que chega. Se você tiver princípios, você chega a resultados. Se você estudar, você vai ser bem sucedido. É impossível que não seja. Porque isso é do ser humano. Se eu me empenho em fazer alguma coisa, eu serei bom naquilo que eu faço. Ponto. Mas o que está escrito aqui, eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Ele está falando exatamente da presença. Você pode ter tudo, você pode ganhar esse mundo inteiro, mas de que adianta sem a presença de Deus? Aonde você vai chegar? Aonde eu e você vamos conseguir alcançar? Só com as nossas forças, só com os nossos braços. E a Bíblia também fala que nós não somos cidadãos dessa terra. Somos cidadãos dos céus. É isso que está querendo dizer. Sem Ele nada podeis fazer. Você pode conquistar tudo, mas no final, a Bíblia fala que o corpo do pó veio, ao pó volta. O espírito humano volta para Deus. E a tua alma? E a tua alma é eterna. Ou ela vai viver em desgraça para o resto da eternidade, ou ela vai viver em vida e vida com abundância, porque sem o Espírito de Deus, nada podemos fazer. Nada poderemos fazer. A presença de Deus, que ela não seja na nossa vida algo que vá à frente, mas que ela seja algo que vá junto conosco, para que a gente possa sempre saber discernir o que é certo e o que é errado, para que a gente tenha sempre o Espírito Santo habitando em nós e trazendo a consciência dos nossos pecados. Queria conversar mais um pouquinho agora sobre versículo 16. A presença de Deus nos distingue. Versículo 16 diz assim: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra?
Israel era diferente, vocês concordam? E quando... Concordam? Vocês concordam? Vocês concordam? Amém. E quando a gente fala de Israel, trazendo para os dias de hoje, a gente pode falar de nós. O Israel espiritual, o povo separado, escolhido por Deus, através do ministério da graça de Jesus. Hoje nós podemos tomar posse dessa palavra, porque Jesus na cruz garantiu isso para nós. E ele era diferente. Moisés reconhece isso. Não é porque era um povo que tinha vivido muitos milagres, não é porque era um povo que tinha alcançado grandes coisas, não era pelo cargo que Israel tinha, ou coisa do tipo, era simplesmente porque a presença de Deus andava no meio deles. O que te torna único, não é uma placa de igreja, não é um microfone na mão. O que te torna único, não é você vir aqui e servir a Deus, isso não te torna único. Porque servir, você também serve ao seu patrão, você também serve ao seu filho, você também serve ao seu marido, à sua esposa, você serve aos mendigos na rua, você serve. Servir por servir, nós servimos. O que nos diferencia do mundo é a presença de Deus que habita em nós. O que diferencia do mundo é a identidade de Cristo, impressa nos nossos corações. O que diferenciava Israel, como que Israel sabia como caminhar? Porque a presença estava no meio dele. Como que Israel tinha discernimento? Porque a presença estava junto com eles. Deus não deu um GPS na mão deles, Deus falou, só vem que eu estou com vocês. E a gente precisa de tantas coisas, abre para mim, 1 Coríntios 3,16. O que nos diferencia do mundo é o Espírito Santo habitando em nós. Não as regras, os costumes que nos fazem diferentes, mas a comunhão com Deus. E 1 Coríntios diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É uma pergunta para mim e para você. Se você não entender isso, se você não tiver uma resposta para isso, você não tem uma vida cristã. Se você não tem uma resposta para isso, você não consegue a presença de Deus, você não atrai a presença de Deus. Porque se você não é o templo do Espírito Santo, se você não é o santuário de Deus, e Deus é Espírito, e Ele habita em nós, como que seremos? Como que carregaremos a presença de Deus? Só um instante que eu vou trocar a minha anotação aqui. Dentro desse versículo 16 eu fiz algumas outras anotações aqui por fora aqui da minha base. Vou reler para você. Como, pois, põe aqui que eu quero ler põe para mim, por favor, Êxodo 33:16, porque aqui está em outra versão. Como, pois, se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Esse versículo faz parte de um diálogo entre Moisés e Deus, no qual Moisés intercede pelo povo de Israel, após o pecado do bezerro. Mas Deus fala que enviaria um anjo em seu lugar. Moisés então insiste para que Deus mesmo vá com eles, pois isso é o que distingue Israel de todas as nações.
Como eu falei um pouco mais atrás, nós somos muito resultadistas. Se está dando certo, Márcio, então vamos continuar aqui. Se eu estou alcançando resultados, então eu vou continuar aqui. Moisés, já um homem velho, Moisés já tinha a certeza da promessa. Moisés poderia falar assim: Senhor, já passei por tantas coisas. Tá bom, tudo bem, se o Senhor só me colocar lá dentro daquela terra, se eu levar esse povo rebelde até lá, para mim já é o suficiente. Mas não, Moisés, ele não se exime das suas responsabilidades, simplesmente porque é mais fácil. Moisés, ele aceita. Isso daqui para mim, para você, tem uma notoriedade muito grande para os dias de hoje. Porque quantas vezes nós escolhemos o caminho mais fácil, porque o objetivo é o mesmo, porque o resultado vai ser o mesmo. Com tudo que Deus já nos falou, eu preciso que você vá por aqui, nós escolhemos ir por ali, porque é mais fácil, porque encontramos menos obstáculos. Mas como eu preguei umas semanas atrás, um obstáculo gigantesco, na presença de Deus se torna apenas poeira no chão. Mas fora da presença de Deus, uma poeirinha no chão se torna um obstáculo gigantesco para nós. Se a gente souber andar na presença, no caminho, a gente evita muitos problemas. Como, pois, se saberá agora que achei graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Moisés quer uma confirmação visível de que ele e o povo são favorecidos por Deus. Ele entende que a maior prova do favor de Deus não são riquezas ou vitórias, mas a própria presença de Deus andando junto com eles. Quando Moisés faz essa pergunta logo no início, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti? Moisés poderia ter aceitado qualquer outra coisa, mas ele falou assim: eu já vivi tantas coisas. Quando a Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, é aí que as nossas experiências entram em ação. Com tanta dificuldade que a gente passa às vezes, quantas vezes eu precisei de orar pela minha família, e eu me sentia tão fraco para orar pela minha própria casa. E eu falei: Jesus, o que está acontecendo comigo? Nunca tive essa dificuldade de orar. E aí vinham as experiências, Deus me lembrando de como a oração dele já foi eficaz como a oração minha para ele já foi eficaz na minha vida. Como que se a gente orar, ele cura. Como que se a gente orar, ele transforma. E Moisés, eu creio que Moisés tenha feito isso quando a proposta de Deus veio para ele. Ele falou assim: Senhor, não dá, a tua presença, ela vale mais na minha vida. As riquezas, o povo entrar na terra que o Senhor prometeu, não. Que a gente viva o resto das nossas vidas no deserto, mas que a tua presença esteja conosco, porque mais vale a presença de Deus no deserto do que um povo cheio de riquezas longe da presença de Deus. E a segunda parte: acaso não é por andares conosco? Moisés reconhece que a única coisa que diferencia Israel de outras nações é a presença de Deus. Se Deus não estiver com ele, eles serão apenas mais um povo entre muitos. Mais um entre muitos. É por isso que na nossa empresa, na nossa vida, na nossa família, as coisas vão acontecendo, a gente vai vivendo, mas na hora do aperto eles procuram sempre a você. E aí você reclama, eu e você, eu não posso falar só você. A gente reclama:
Ah, mas Senhor, mas tudo que é bomba estoura na minha mão. Mas era para estourar na mão de quem? Se eu e você que temos a presença de Deus nas nossas vidas. Se eu e você que sabemos discernir os tempos. Se eu e você que temos uma palavra de vida e de vitória para a vida deles. Por que a gente reclama quando as bombas estouram nas nossas mãos? É aqui nas nossas mãos. Quem são capacitados para resolver problemas? Não é o ímpio, não é o mundo, é eu e você. Somos nós. Nós somos capacitados. Nós somos capacitados para resolver os problemas. É isso que diferencia. É quando tudo está um caos. E você é apenas mais um entre todos. Mas quando se levanta o caos, é onde que a presença de Deus superabunda na sua vida. É onde que soluções vêm. Você ainda não entendeu por que você ainda está dentro daquela empresa. Você é o menor dela. Pessoas são mandadas embora o tempo inteiro e você está ali. Aparentemente você não tem grandes cargos, mas na hora que o teu gerente precisa de uma solução, ele vem comentar aquilo com você, porque você tem o discernimento dos tempos. Quando nada se encaminha na sua família, alguém precisa tomar a posição, ninguém tem coragem de se levantar, alguém te cutuca e fala: cara, é você. Porque você recebeu a presença de Deus na sua vida, então não reclame quando o processo vier. Porque é só através desse processo que alcançaremos a vida eterna. Fica tudo mais fácil se abandonarmos a presença, mas é apenas momentâneo. É apenas momentâneo. Não se exime da responsabilidade que a presença traz na minha vida e na sua vida. De modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. A presença de Deus é o que santifica e separa eu e você, como um povo especial. Sem Deus, não há distinção entre nós e o ímpio. Não se ache melhor do que ninguém, porque você não é. Eu não sou melhor do que ninguém. A única coisa que me distingue é a presença de Deus. A única coisa que pode te garantir alguma coisa é a presença de Deus. Não se ensoberbeça. Não se ensoberbeça. Quando a gente vai estudando a Bíblia, algumas outras passagens, alguns outros personagens, a gente pode ver que a presença de Deus, aonde tem um homem cheio do Espírito Santo, tem alguma coisa diferente. Eu posso usar aqui o exemplo de Daniel. Daniel, um homem que carregava a presença de Deus. Um homem cheio de Deus. Não ficou por esse motivo de ser cheio de Deus, ele não foi poupado da perseguição. Pelo contrário, o que esperou ele foram muitas perseguições, muitas pessoas se levantando contra a vida dele, querendo matar ele, tirar a vida dele, até o ponto em que ele cai na cova dos leões. Eu vou te falar, se Daniel tivesse morrido na cova dos leões, para mim já seria um testemunho imenso. Porque quantos não morreram em nome de Deus e são testemunhos para nós? Quantos personagens bíblicos, quantos profetas, quantos homens de Deus na atualidade não são perseguidos e mortos pelo nome de Deus? Então já seria um testemunho engrandecedor. Ele não negou a Cristo. Mas olha que coisa tremenda, porque tudo na nossa vida tem um propósito. Daniel vai para a cova dos leões, é jogado lá. No dia seguinte, quando vai ver o que sobrou, se é que tinha sobrado alguma coisa,
eles encontram Daniel intacto. Posso falar também sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, pelo mesmo motivo de Daniel. Foram lançados na fornalha. E quando ele sai da fornalha, quando Daniel sai da cova, a única coisa que o rei daquela época pôde fazer é o seguinte: olha, não tem como. A presença de Deus na vida desses homens é sensacional. A partir de hoje, não se adora outro Deus a não ser o Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Através da minha vida e da tua vida, da presença que nós carregamos, das soluções que nós entregamos durante o caos, pessoas adorarão a Deus, porque nós somos diferenciados pela presença de Deus. Nós somos diferenciados porque carregamos a presença de Deus. O verdadeiro privilégio do povo de Deus não está nas bênçãos materiais, mas na sua presença. A presença de Deus nos diferencia do mundo, trazendo direção, proteção e o principal, identidade diante do mundo. Você quer ser um privilegiado? Seja cheio do Espírito Santo. Muitos têm riquezas. Não estou falando que com o Espírito Santo também não podemos ter. Mas o que eu estou te falando não sei se eu e você nós teremos muitas riquezas. Mas independente disso, a maior riqueza eu tenho, o Espírito Santo dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. E o quarto ponto, para eu fechar: como buscar e manter a presença de Deus? Queria ler 3 versículos rápidos com você. Tiago 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. É um passo a passo para a gente manter a presença de Deus ativa dentro de nós. Pecadores todos nós somos, mas não necessariamente precisamos viver em pecado. Pecadores todos nós somos, mas não precisamos fazer da nossa vida um pecado. Pecadores todos nós somos, mas não mais escravos do pecado. Então, em nome de Jesus, cheguem perto de Deus, Ele se achegará a nós. Se a gente escolher a presença vem. Se a gente atrair a presença vem. Arrependimento e santidade. A gente busca com a proximidade de Deus. Vida de oração e comunhão. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem sem cessar. 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sem isso daqui a gente não consegue viver uma vida na presença. Sem oração, sem cessar, porque a única forma de vencermos o pecado é com oração. A única forma de interagir com o nosso Deus é em oração. A única forma de estarmos próximos de Deus, de falar com Deus, é a oração. E não é aquela oração que a gente, quando fala aqui de orar é sem cessar. Volta para mim, 17 por favor. Orem sem cessar. Michel, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu preciso viver. Que a nossa vida seja uma oração a Deus. Quando a gente sair de carro, Senhor, guie o meu caminho. E quando eu estiver trabalhando, negociando, em tudo, que a minha vida seja uma vida devota a Deus. Isso é orar sem cessar. Isso atrai a presença de Deus para a minha vida e para a tua vida. Obediência à palavra, João 14:23. Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. Obediência à palavra é a única coisa
é a única coisa. E quando eu falo a única coisa, mas Michel, você já citou tantas coisas, porque todas as coisas que eu citei está aqui dentro. Então, se você for obediente à palavra, você vive em arrependimento e santidade. Se você for obediente à palavra, você ora sem cessar. Se você for obediente à palavra, nenhuma dessas palavras que estão aqui dentro desse livro se frustrará na minha vida e na sua vida. A presença de Deus habitará em nós, se formos obedientes a essa palavra. E eu queria concluir. Moisés nos ensina que devemos desejar a presença de Deus, acima de tudo. A presença de Deus traz direção, proteção e identidade. E como igreja, precisamos buscar um relacionamento profundo com Deus, não apenas de bênçãos e de respostas, mas um relacionamento de intimidade, de pai com filho, de intimidade, de pai com filho. Eu não sei se você vive isso na sua casa, eu vivo isso na minha casa, tanto com as minhas filhas quanto com meus pais, nós vivemos essa intimidade. Se você não tem esse privilégio, eu quero te falar algo assim, Deus tem isso para você. Ah, mas Michel, eu sou órfão, eu nunca tive pais, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu pai sempre foi um presente, um alcoólatra dentro de casa, nunca foi presente, mas eu quero te dizer que o teu pai pode suprir essa necessidade na sua vida. O teu pai, o teu Deus pode suprir tudo na sua vida. Então que a presença dele seja muito mais, eu quero ser muito repetitivo. Essa manhã eu não fiz nada além de que ser repetitivo. Eu não sei se para você foi chato, mas que você pudesse meditar nessa palavra. Que a gente não tenha apenas um Deus que vá adiante, mas que a gente tenha um Deus que vá junto conosco. Que você escolha esse Deus dentro do teu coração. Amém?